Bom dia, né? Tendo dado o período de tolerância para iniciar a palestra do workshop, eu vou então começar a gravá-la, tá bom? Então, a temática escolhida foi orientação em saúde bucal em práticas coletivas. Como fazer? A escolha do tema, né? Ela foi pensada e repensada em virtude de algumas coisas que nós conversamos durante as nossas aulas, né? Que é salutar que a gente não somente se perdão, que a gente não somente se ocupe, né, da questão de ir até uma determinada clientela, um determinado público, e simplesmente começar a fazer uma ação indiscriminadamente, mesmo imbuídos do ensejo, né, da prática e da prestação de um serviço, seja ele de auxílio, com relação a uma determinada clientela, mas é importante que a gente consiga trabalhar, transformar as nossas práticas coletivas em produtos científicos, né, em dados, que a gente possa avaliá-lo, né, na condição, na proposição do melhoramento, né, na proposição do melhoramento de verdade, efetivo e eficaz da qualidade de vida em saúde bucal das pessoas ou dos públicos os quais nós estivermos direcionando as nossas práticas coletivas, tudo bem? Então, nós vamos passar adiante, né? Começando o nosso... Estou tentando ajustar aqui a câmera. Vamos, então, passar. O que são ações coletivas em saúde bucal, né? Ou seja, são estratégias para a melhoria da condição de saúde bucal da população, sendo desenvolvidas com o objetivo de atingir o maior número de pessoas, por meio de procedimentos realizados em determinados espaços sociais, com a finalidade de prevenir agravos e promover a saúde através da educação. Então, vamos tentar falar um pouco sobre o que está dizendo essa definição, ou seja, são estratégias para a melhoria da condição de saúde bucal da população. Ou seja, o que são estratégias? Ou seja, são mecanismos, né? São ações dotadas de planejamento, de escolhas de recursos, de métodos, né? De forma de aplicabilidade para a melhoria da condição de saúde da população, sendo desenvolvidas com o objetivo de atingir o maior número de pessoas. Ou seja, a gente tem que ter a proposição do coletivo para a gente ter uma meta de alcance, né, das pessoas, por meio de procedimentos realizados em determinados espaços sociais, né? Ou seja, a gente vai adotar práticas que não sejam somente dentro dos espaços. A exemplo, as ações coletivas, elas estão, a gente chama de além muro, né? Elas são caracterizadas, elas são ditas extramuro, porque a gente tem a proposição de fazê-las, de praticá-las além dos nossos quadrados, dos nossos consultórios, né? Então, nos espaços coletivos, ou seja, nas unidades de saúde, nas suas áreas comuns, nas escolas, nas paróquias, aquilo que a gente vem trabalhando dentro do tema de saúde coletiva, tá bom? Com a finalidade de prevenir agravos e promover a saúde através da educação, tá? Então, essa é a definição de ações coletivas, tá bom? Então, a gente precisa lembrar que as ações e atividades coletivas incluem os anteriormente denominados procedimentos coletivos. Antes da nova política de atenção primária, saúde e atenção básica, esses procedimentos que eram realizados, eles eram denominados de procedimentos coletivos. E aí nós tivemos uma reformulação do sistema de atenção, né? Nós tivemos uma reformulação e aí eles começaram a ser denominados de atividades coletivas, tá? E as ações de educação e saúde realizadas com grupos específicos nos domicílios e em outros espaços comunitários. Tá bom? Então, a organização de maneira geral das ações coletivas, ela deve prever educação e prevenção em saúde bucal, o rastreamento das doenças bucais, a evidenciação de placa e escovação supervisionada, realização de fluoroterapia intensiva para casos de médio e alto risco de cárie. Oi? Bom dia. Tudo bem? Seja bem-vinda.
Tá? Então, encaminhamento para as unidades básicas de saúde, unidades de saúde da família de referência, atividades educativas com grupos específicos, espaços escolares, instituições, associações, domicílios. Então, é o que eu estou falando, né? Que a gente, quando a gente tem a proposição da atividade coletiva, a gente tem que ter a gente tem que ter um redimensionamento para extramuro, né? Não que a gente não possa fazer lá na nossa sala de espera, o que já é uma atividade grupal e educativa coletiva, tá? Mas a gente tem que ter essa proposição, né, de trabalhar os espaços coletivos comuns àquela comunidade. Tá bom? Por quê? Porque a nossa grande meta é atingir um número maior de pessoas. Então, se nós trabalharmos apenas na concepção da unidade, do espaço físico da unidade, nós só iremos atingir aquele público que procura essa unidade. Né? Quando nós nos propomos além desses muros da estratégia de saúde da família, a gente tem uma proposição, a gente tem uma probabilidade muito maior de alcançar pessoas, né, que não estejam envolvidas apenas na questão, nos espaços físicos da saúde. Tá bom? Além da integração com a equipe multiprofissional no desenvolvimento das atividades coletivas. Então, o sistema de informação ambulatorial, que a gente chama de CIASUS. O que é importante? Durante as nossas aulas de saúde coletiva, uma das coisas que eu falo para vocês, inclusive na prática, quando a gente está no estágio, né, em saúde, em estágio supervisionado de saúde pública, uma das coisas que eu sempre reforço para vocês, que eu sempre enfatizo e fico ratificando, é que vocês estejam atentos a que tipo de procedimentos nós estamos realizando. E eu sempre fico cobrando de vocês que vocês façam a produção de vocês, né? Ou seja, tem aquela ficha de avaliação para que vocês compreendam que a produção ela não é somente para vocês serem avaliados pelo professor, no caso por mim, mas que ele deve se tornar um hábito na prática diária profissional de vocês, porque é a forma que vocês têm de informar o sistema ao qual vocês estão trabalhando. Então, dentro do sistema público, quando vocês estiverem dentro de uma estratégia de saúde da família na atenção primária, vocês vão ser responsáveis pelas informações, né, pelos dados a serem oferecidos e informados para o Sistema de Informação Ambulatorial, que é o CIASUS, tá? No entanto, se vocês estiverem na rede particular, vocês, se trabalharem com planos de saúde, ou ainda que não seja plano de saúde, mas que aquele consultório trabalhe, né, com uma determinada percentagem, ou se for o próprio consultório de vocês, para que vocês tenham um controle de produção, vocês precisam anotar todos os procedimentos realizados para que vocês não percam produção, tá bom? Então, aqui está a aplicabilidade do que a gente fala lá, né, quando vocês estão no estágio. Então, dentro do CIASUS, vocês vão informar as ações coletivas da seguinte forma. Eles têm uma denominação e um código numérico, tá? Que depois, aqui na frente dos slides, eu vou mostrar para vocês como é que se dá o preenchimento da ficha de atividade coletiva, tá bom? Então, você vai denominar ação coletiva de escovação dental supervisionada. Quando é que eu vou informar isso? Quando eu tiver com um grupo de pessoas, né, em que eu estiver aplicando a escovação supervisionada, tá bom? Ação coletiva de bochecho florado, ação coletiva de exame bucal com finalidade epidemiológica, tá? Atividade educativa, orientação em grupo na atenção básica e atividade educativa, educação em grupo na atenção especializada. Então, esses são os procedimentos e as denominações dos procedimentos, tá? Que vocês vão informar, que vocês vão praticar e que vocês vão informar no instrumental de coleta e informação do sistema de dados do Ministério da Saúde, tá bom? E aí, eu peguei aqui a ficha, né, de atividade coletiva para que vocês tomem conhecimento, para que vocês observem, né, como é que é o instrumental, de que forma que é preenchido, tá bom? Bru, fala comigo, tá tudo bem? Tá entendendo? Tá bom o áudio? Como é que tá aqui? Bora fazer assim? Se durante a explanação você tiver alguma dúvida ou alguma contribuição, eu gostaria que você pudesse falar comigo, tá bom? Fique à vontade, tá? Aliás, é muito bem-vinda a sua contribuição, tá
tá bom? Então, vamos seguir. Esse aqui é um instrumental que eu vou passar, ele é uma ficha que ele é maior do que o tamanho A4, então eu não consegui, eu tenho esse instrumental aqui em download, né, em PDF, download em PDF, e aí só que eu não consegui diminuí-lo de maneira a colocar no slide, então eu fiz um recorte. E aí eu recortei por partes, tá? Para que eu pudesse explicar para vocês aqui como é que era o melhor preenchimento para vocês entenderem. Então, eu vou passar aqui, ó, tá? É seguido dessa outra parte, então aqui, ó. A primeira parte é a parte de identificação do local, né? De quem está aplicando o local que está aplicando a atividade, os profissionais envolvidos, né, na aplicabilidade da prática. Aí depois, o segundo campo, você vai elencar qual é o tipo de atividade, tá? E depois você vai escolher o público, o tema e as práticas, tá bom? Na parte de trás é que você vai colocar indivíduo por indivíduo. Então, se você fizer com 2 pessoas, você vai colocar aqui os 2 cartões nacionais de saúde, o cartão SUS da pessoa. Você vai cadastrar aqui, tá? Se você fizer com 100 pessoas, você vai cadastrar os 100 cartões das pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Cartão Nacional de Saúde do profissional responsável, no caso é o cirurgião dentista, daí vem a importância de todos nós. Vocês vão saber, né? Quando vocês estiverem trabalhando numa estratégia de saúde da família, vocês vão ver que o secretário de saúde, ele vai logo pedir o cartão SUS de vocês, ou se vocês não tiverem, ele vai logo relacionar, ele vai logo tirar o cartão SUS. Tá? E outra coisa, ele vai perguntar para vocês, você já é inscrito, você já está cadastrado em algum CINES? Cadastro nacional de estabelecimentos de saúde, tá? Então, ele vai perguntar por quê? Porque você não pode estar vinculado a nenhum outro CINES. Então, isso aqui é o que garante que você não vai estar fantasma em nenhuma prefeitura. Tá? Então, se você estiver trabalhando cadastrado na Estratégia de Saúde da Família da Prefeitura de Colares, quando eu te cadastrar na Prefeitura de Ananindeua, vai bater o CINES. Ele vai dizer, não posso mais. Por quê? Porque a carga horária da Estratégia de Saúde da Família são 40 horas. Então, quando ele subentende-se que você, por estar trabalhando já numa estratégia, você não tem mais carga horária disponível para trabalhar em outra, porque você não pode trabalhar 80 horas por semana, tá? Então, tem várias coisas positivas a respeito disso, que você consegue pulverizar as vagas de emprego para outros colegas, né? Você consegue minimizar os efeitos de empregos fantasmas, tá? Você consegue atrelar o dentista a uma estratégia fazendo com que ele funcione, com que ele trabalhe realmente esses dias na estratégia, tá bom? Então, são várias coisas que estão impressas quando você relaciona o CINES. CBO é o Código Brasileiro de Ocupações. Isso aqui é um código que por exemplo, o cirurgião dentista tem um código brasileiro, o fisioterapeuta tem um código brasileiro, o terapeuta ocupacional tem um código brasileiro, tá bom? E o Cartão Nacional de SUS do SUS do profissional, tá bom? Isso aqui é o Instituto, como é? Eu acho que é uma Relação Nacional de Estabelecimento de Saúde, é o número da unidade que você tá e a data da realização da atividade, tá bom? Aqui você vai escolher o turno, se é programa saúde na escola ou não, se é na educação, se é na saúde, local, tá aqui, ó. Todos os dados você vai. Cartão Nacional do Profissional e o CBO, ou seja, aqui você vai relacionar a ASD, o técnico de saúde bucal, a técnica de enfermagem, você vai relacionar o professor que pode ter trabalhado com você, que pode ter lhe ajudado na ação, tá bom? O número total de participantes e de avaliações alteradas, tá bom? Opa, desculpa. Aí depois você vai escolher qual é o tipo de atividade. Se é uma reunião de equipe, é uma reunião com outras equipes, é uma reunião intersetorial, conselho local de saúde ou controle social. Você vai colocar, é uma atividade de equipe? Não. Temas de reunião, aí você vai escolher aqui, tá bom? Então, bora lá. Ou é uma atividade de educação em saúde, atendimento em grupo, avaliação, procedimento coletivo, mobilização social, né? Você vai elencar aqui, você tem que escolher, você não pode, nenhum campo desse pode estar em branco, tá? Você vai escolher qual é o tipo de atividade, porque é daqui que você vai mandar para a regulação,
né? Você vai mandar para o setor de produção da Secretaria Municipal de Saúde e eles vão começar a inserir os dados, né, numa plataforma CiaSUS, igual como a gente está tendo aula aqui. A gente não está tendo aula pelo Zoom, é uma plataforma. O CiaSUS também é uma plataforma de informação de bancos de dados em saúde. Que cada município tem o seu software baixado nas suas secretarias e existe uma equipe técnica responsável pela informação da produção, tá bom? Daí é que são gerados os dados epidemiológicos. E aí você vai escolher o público-alvo, né? Aqui tem o tema para saúde e tem as práticas de saúde, tá bom? Olha, aplicação tópica de flúor, tá? Você vai autocuidado de pessoas com doenças crônicas, alimentação saudável, ação de combate a Aedes aegypti, educação, saúde mental, saúde bucal, então, é saúde bucal, né? Em que? A aplicação tópica de flúor. E aí você vai elencando. E aqui atrás é para você dar os dados do paciente, tá? No entanto, mesmo diante de todo o ensejo, mesmo diante de toda a boa ação, de todo o bom intuito de fazer ações em saúde, né, de fazer atividades práticas coletivas, é muito importante que a gente amarre algo para que se leve para todos os campos, tá? De que a gente só consegue realmente modificar realidades, a gente só consegue imprimir uma marca quando a gente consegue fazer esse movimento de via dupla, né? Um movimento de via de mão dupla, onde, ao passo que eu ensino, eu também aprendo, né? Então, eu preciso conceber, é preciso que vocês levem isso, é preciso conceber que o processo de ensino-aprendizado, ele não é apenas uma questão de eu acreditar ser detentora de um determinado conhecimento, ter o domínio de uma determinada ciência, e eu me colocar à frente de um determinado grupo coletivo de pessoas, ou de duas ou mais pessoas, e simplesmente achar que eu estou transferindo conhecimento. Chegar lá e dizer, ó, você tem que pegar um macromodelo, e é assim que se escova o dente, é para cima, é para baixo, é no sentido assim, você sabe, né? O processo de ensino-aprendizado, o processo de promoção de educação em saúde, o processo de prevenção, ele é muito mais complexo e muito mais amplo do que apenas chegar à frente de um determinado grupo e depositar conhecimentos, tá bom? Então, eu coloquei essa afirmativa aqui, que é um pensamento, para que a gente reflita. A aprendizagem é mais do que a aquisição de uma nova informação e não se restringe ao aspecto cognitivo. Envolve a elaboração dos significados, sentimentos e relações, tá bom? Então, por que eu coloquei isso, gente? Porque é muito importante que a gente leve em consideração, né, quem é que a gente está, com quem eu estou me encontrando, né, para eu trocar os saberes, né? Com quem é? Quem foi que entrou aqui na sala? Deixa eu ver. É o Tiago. Oi, Tiago, bom dia. Tudo bem? Seja bem-vindo, tá? Então, é considerar, muito mais do que eu saber, é eu considerar, né, que o processo de aprendizagem, ele não é simplesmente... eu sempre falo para vocês o seguinte, que às vezes a gente atravessa o rio, a gente se organiza todo para fazer uma ação lá na Ilha das Onças, e aí a gente pega um grupo de alunos e de colegas e a gente atravessa, a gente vai pegar barco, a gente se expõe ao risco, né? Manda fazer camisa, compra, ou então consegue com patrocínios os kits de escovação e a gente atravessa e a gente vai e a gente simplesmente se ocupa da gente estar lá, agrupar um monte de pessoas, ficar lá na frente, pegar o macromodelo, pegar o nosso puff grandão lá, que tem aquela boca e fazer a escovação, e aí a gente vira a costa, a gente vem embora, né? Então, será que a gente promoveu o processo de ensino-aprendizagem em saúde bucal, né? Será que a gente se importou com o significado daquilo? Qual foi o sentimento que nós despertamos naquelas pessoas que estavam recebendo aquela informação, né? Quais foram as relações que nós estabelecemos com aquelas pessoas? Foi estabelecida uma relação? Do que constitui uma relação? Oi, quem é que está tentando falar? Pode falar. Pode ligar o microfone e falar. Bora, Thiago, fala.
tá? Então, vamos lá. Vamos para frente. O que são atividades grupais ou atividades coletivas, né? Aí, o que que eu fiz? Ai, esse fone aperta. O que que eu fiz? Eu busquei alguns conceitos dentro da perspectiva da promoção, né, da educação em saúde. Eu busquei aqui trabalhar com vocês, trazer para essa palestra a informação sobre como desenvolver atividades grupais ou coletivas. Porque as atividades elas podem ser grupais e ou coletivas, né? Então, para que a gente comece a ter a organização, a que a gente possa ter um pensamento organizado, né, com relação às nossas práticas coletivas, tá? Para que a gente realmente se ocupe, para que a gente fique imbuído e que a gente tenha o processamento, né, das ações de maneira efetiva, para que a gente alcance de verdade as nossas metas, para que a gente tenha metas, tá? Então, atividades grupais ou coletivas constituem-se numa estratégia indicada para o desenvolvimento de ações educativas com o objetivo de capacitação e desenvolvimento de habilidades para o autocuidado e intervenção sobre os fatores que interferem no processo de saúde e doença. Bora trabalhar essa definição aqui? Ou seja, é uma estratégia. Mais uma vez a gente está falando em estratégia. A estratégia é o que é? A estratégia é um conjunto de mecanismos, é um conjunto de instrumentais, é um conjunto de dispositivos, né, que nós vamos lançar mão para uma determinada ação, tá? Então, indicada para o desenvolvimento de ações educativas, né, com o objetivo de capacitação e desenvolvimento de habilidades. Olha só, para o autocuidado. Então, e a intervenção sobre fatores que interferem no processo de saúde e doença. Então, como eu sempre falo, eu gosto muito de falar para vocês que a gente precisa instigar o nosso povo, né? Muito mais do que a gente ter uma plateia ali, ouvinte, o que a gente está, e assistindo apenas, e ouvinte e vidente do que nós estamos falando e mostrando, é preciso que a gente tenha uma plateia experiente, é preciso que a gente tenha uma plateia, um grupo de pessoas que esteja experienciando aquilo. Porque experiências de vida é que vão promover modificações, tá bom? Que vão imprimir marcas em determinadas pessoas ou grupos delas, tá? Então, o que a gente pretende com as atividades grupais, né? A criação de espaços de aprendizagem, onde estejam estimuladas a reflexão sobre a realidade que se pretende modificar, né? Então, eu promover o pensamento, o senso crítico e a reflexão, né? Então, como eu falo, não adianta a gente chegar num determinado grupo de pessoas e a gente não saber com quem a gente está falando, né? A gente precisa saber para quem a gente está falando, né? Quem são essas pessoas que estão nos observando, estão ali, elas estão dispostas a aprender, elas estão dispostas a modificarem as suas realidades. A gente é capaz, com uma ação coletiva, a modificar uma realidade ou não, né? São todas essas questões que estão envolvidas dentro das práticas coletivas, tá? Então, a reflexão sobre a realidade que se pretende modificar, a troca de experiências vivenciadas pelos integrantes do grupo, incluindo os profissionais responsáveis pela atenção. Então, a gente precisa modificar, né, essa concepção que se tem de que nós vamos chegar e nós somos detentores do saber e acabou que a gente não aprende nada, a gente aprende sim, né? E a busca compartilhada de soluções para os problemas evidenciados. Bruna e Tiago, vocês estão entendendo até aqui? Tá muito difícil? Tá muito filosófico? Ou vocês estão acompanhando? Falem comigo aqui no chat. Eu vou abrir o chat. Tranquilo. Tá, Tiago, fala comigo. Tá tranquilo? Tudo bem. Se não tá tranquilo é que o fone tá me apertando aqui. Então tá. Aqui tudo bem, né? Bora lá. Então, a gente vai passar para uma parte. Eu tentei organizar de maneira que a gente fosse sequenciando, né? O nosso raciocínio.
o nosso pensamento diretivo em relação, né, à prática, a organizar uma atividade coletiva, tá bom? É claro que existem inúmeras exemplificações, né? Eu poderia ter elencado aqui alguns exemplos de prática, como fazer, pegar um macromodelo, eu poderia trazer para vocês várias atividades prontas, né? Olha, desculpem que meus filhos também estão na plataforma estudando, tá, amores? Então, assim, eu poderia ter trazido para vocês várias atividades já prontas e direcionadas para que vocês aplicassem, para que tomassem como um exemplo para aplicabilidade. Porém, eu penso que acaba limitando, né, o raciocínio de cada um. Porque se eu estou aqui trazendo para vocês que a gente precisa levar em consideração as experiências dos grupos, ou seja, de cada membro que está compondo aquele determinado grupo, então, em partes, aquela atividade já construída, ela poderá não ser aplicável ali, entendeu? Então, por isso que eu escolhi a temática a ser desenvolvida de maneira que eu levasse vocês ao raciocínio, ao entendimento de como vocês construírem isso. Porque cada um de nós vamos para uma realidade diferente, né? Quando nós somos elencados para trabalharmos numa determinada comunidade, num determinado coletivo, cada coletivo tem uma subjetividade, uma especificidade em si, né? Na qual eu preciso levar em consideração todas essas questões que estão envolvidas, tá bom? Então, o primeiro passo da organização de uma atividade coletiva de caráter sistemático, olhem só como foi que eu coloquei. Como organizar as atividades coletivas de caráter sistemático, ou seja, eu preciso ter um controle dessas atividades e não somente ficar solta, o fazer pelo fazer, né? Aí eu vou fazer um parêntese aqui com vocês. Eu tinha muito problema na condição de terapeuta ocupacional, quando as pessoas se viravam para mim e diziam assim, mas Rola, o que é mesmo ser terapeuta ocupacional, né? É ocupar as pessoas, né? Então, porque a denominação da profissão, ela já levava a esse determinado tipo de pensamento, né? E aí, ao tempo, eu ficando muito à vontade para falar sobre isso, né? Então, assim como eu falo para vocês, que não pode ser atividade pela atividade, né? Não deve ser a ocupação pela ocupação, porque qualquer pessoa pode se ocupar de alguma coisa sem que seja atividade. Qualquer pessoa pode chegar e falar de saúde bucal sem que seja educativo, entendeu? Fazer educação em saúde bucal é tornar o processo sistemático de educação, porque a gente não aprende. Vocês aprenderam da primeira vez que falaram para vocês sobre cárie? Vocês aprenderam da primeira vez que falaram para vocês sobre mórula, gástrula, blástula? Não, né? Então, o processo de aprendizagem, ele é sistemático, ele é repetitivo, entendeu? Então, quando a gente pretende, quando a gente se ocupa, quando a gente se imbui de trabalhar educação em saúde, promoção em saúde com práticas coletivas, a gente precisa conceber, entender e fazer de maneira sistemática. E fazer de maneira sistemática é planejar, executar e avaliar. Se eu não sigo esse passo a passo, eu não estou fazendo sistemático. Se eu não estou fazendo sistemático, dificilmente eu estou promovendo mudanças de realidade. Ou se eu estou promovendo a mudança de realidades, eu não estou sabendo. Porque qual é o instrumento, qual é o mecanismo que eu vou ter de avaliar e de saber que realmente eu mudei a realidade? Tudo bem, meus amores? Então, bora lá. O planejamento, etapa 1, é fundamental para o êxito da estratégia e deve envolver os membros das equipes de educação em saúde e odontologia, assim como demais parceiros internos e externos que possam contribuir para o encaminhamento das atividades necessárias. Aqui eu estou falando do quê? Que a gente, quando estiver trabalhando, né, com grupos de pessoas, quando a gente estiver trabalhando e na proposição do coletivo, a gente precisa considerar todos os entes envolvidos. Então, se a gente estiver trabalhando dentro dos espaços coletivos da estratégia de saúde da família, a gente precisa trabalhar, a gente precisa levar em consideração
Quem são os outros atores, né? Quem são os outros colegas que vão estar envolvidos? Quem são os atores que estão fora da estratégia de saúde da família, mas que também são contribuintes para esse processo? Por exemplo, os parceiros comerciais que podem estar nos ajudando no fornecimento de equipamentos, né, para a realização das atividades. Quem são os parceiros, membros efetivos, por exemplo, das paróquias, das igrejas, das associações que podem estar fazendo parcerias para a gente, favorecendo e disponibilizando espaços deles, tá? Então, o planejamento das atividades coletivas, ele precisa prever isso, tá bom? Deve-se priorizar o estabelecimento de uma programação sistemática, composta por sessões que permitam a abordagem de conteúdos de forma progressiva e integrada, voltados para interesses e necessidades identificados em conjunto da clientela. O que eu quero dizer com isso, gente? Que estabelece programação sistemática, composta por sessões de abordagem de forma progressiva e integrada. Então, é assim, não adianta eu pensar que eu vou chegar numa comunidade, por exemplo, o que eu observo nessas atividades de ação social? Eu vou voltar e falar para vocês, eu não tenho, gente, nada contra, tá? Mas é porque é preciso que se tenha um planejamento e uma organização do processo de trabalho. Mesmo que a gente vá fazer uma única ação, mas a gente precisa ter um planejamento exato dela, a gente tem que tentar amarrar o maior número de variáveis e minimizar os efeitos distorsivos e que a gente perca as informações, tá bom? Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa pensar numa maneira progressiva de disponibilidade da informação e de maneira integrada. Ou seja, eu não consigo falar de doença periodontal, por exemplo, se eu não falar de higiene bucal. Isso é ser progressivo. Isso é ser integrado. Né? Então, eu vejo que muitas vezes, eu vou fazer uma palestra para falar sobre cálculo dentinário, a prevenção da gengivite. Vamos falar de doença periodontal, né? Tá. Aí tu prepara todo o material de doença periodontal, mas tu fica com uma plateia, tu agrupas um número de pessoas que não conseguem entender o que tu estás falando, simplesmente porque tu não planejaste falar sobre biofilme. Tu não planejaste falar sobre a importância da higiene bucal. Como é que a gente faz a remoção mecânica da placa bacteriana, né? Então, isso é ser progressivo e integrado, tá bom? Voltados para os interesses e necessidades identificados em conjunto com a clientela. Outra coisa que precisa estar em consonância. O objetivo, qual é o interesse daquela clientela? Né? De repente você vai falar algo, eu dei durante as nossas aulas, eu até dei o exemplo para vocês com relação a populações indígenas, que quando eles são populações isoladas ainda, né, ou semi-isoladas de populações brancas, eles têm baixo índice cariogênico, né? Baixo índice de lesões de cárie, porque eles fazem uma baixa alimentação em alimentos cariogênicos. Então, de repente, não é de interesse dessa clientela que eu vá fazer uma palestra falando de cárie, falando de açúcares, porque eles não têm esse açúcar sintético na alimentação deles, tá bom? Então, se eu tiver um planejamento das ações, né, eu posso, então, observar previamente para eu direcionar a minha ação, tá bom? É preciso pensar, então, em diversos aspectos. Quais são as características do grupo? Né? Qual é o meu número de participantes, a faixa etária, o sexo, o nível de integração. E aqui eu vou ter que levar em consideração o critério de seleção dos participantes. Além da faixa etária, características socioculturais, necessidade de atenção em saúde bucal. Isso aqui eu avalio que seja a parte mais importante do planejamento. Tá? Então, quando eu pensar em fazer um planejamento, não posso perder de vista esse quadro aqui que eu coloquei para vocês, exatamente o exemplo prático que eu coloquei, né? Levar em consideração os fatores biológicos das pessoas que vão estar envolvidas na atividade, né? Placa bacteriana, processo de desmineralização, capacidade de recomposição do pH, presença constante de flúor, ciclo biológico e a exposição a fatores de risco. Eu preciso saber se a minha clientela está dentro disso aqui. Como é que a minha clientela está relacionada com essas condições aqui? Ou seja,
Com relação à condição de vida da clientela que eu estou falando, saneamento básico. Olha quem está aqui atrás. Venha cá, deixa eu mostrar aqui. Olha quem chegou aqui. Deixa eu mostrar. Oi. Oi, Bru. Oi, Thiago. A Rolona chegando aqui na casa da Rolinha. Vamos lá. Ó, já falaram aqui. Tá? Vamos voltar. Então, é muito importante, Bru, é muito importante que a gente leve em consideração, né? Por exemplo, eu vou falar, vamos supor que eu vou falar de fluoretação das águas, né? Vou falar de fluoretação das águas. Numa comunidade que não tem tratamento de água, onde as pessoas, elas são abastecidas por sistemas individuais de abastecimento de água. O que é isso? A água do poço lá, que ela tem uma bomba, ela tem um poço no quintal da casa dela, e aí ela usa aquela bomba lá, ela não tem água tratada. Para esse público, eu posso estar falando da importância da fluoretação das águas distribuídas pelo sistema público de água, de abastecimento de água? Não. Eles não vão nem saber o que é. Primeiro que eles nem são beneficiados por esse processo. Tá bom? Então, eu preciso saber quais são os tipos de serviços que eles têm acesso de saúde e educação. Como é que está organizado esse serviço dentro da comunidade onde eles moram? Qual é o poder aquisitivo? Isso é muito importante, gente, quando a gente vai promover, quando a gente vai planejar uma ação em saúde coletiva, a gente precisa saber qual é o poder aquisitivo da população que a gente está trabalhando. Porque de nada adianta a gente indicar altas tecnologias, porque eles não vão nem alcançar o que a gente está falando, e muito menos eles vão prover, eles vão ser capazes de prover aquilo em função de si. Tá bom? Então, qual é o tipo de moradia que eles estão, né? Quais são as políticas públicas que estão implantadas? Oi, tem alguém ligando o microfone? Bora lá. Oi, Ellen. Oi, Israel. Bom dia. Sejam bem-vindos, tá? Tá bom. Então, outras questões que precisam ser levadas em consideração quando nós estamos. Mande um abraço, Israel. Rola. Israel, mande um abraço para sua mãe. Diga que estamos com saudades. Ela tá falando aqui, vocês estão escutando? Ok, tá recebido. Tá bom, beijo para vocês, tá? Outras variáveis que precisam ser levadas em consideração quando a gente vai fazer o planejamento de uma ação voltada a determinada população, a gente precisa levar que estilo de vida que essa população leva. Ou seja, qual é o nível de autocuidado que essa população tem. Vou falar de população carcerária porque a minha pesquisa de TCC foi isso. Quando eu fazia a proposição de atividades coletivas dentro do cárcere, eu não podia falar de fio dental. Eu não podia falar de alimentação. O que eu trabalhava era cinética de escovação. E eu falava da proposição da vida em liberdade. Quando vocês saírem daqui, eu falava de uma vida futura. Por que isso, Maíra? Porque o encarcerado, a pessoa custodiada, ela não tem acesso ao fio dental e ela não tem controle de dieta, certo? Então, para que eu propusesse de maneira eficaz uma ação em saúde coletiva para aquela população, eu tinha que levar em consideração quais eram, né, as condições de autocuidado aos quais eles estavam sujeitos. Tudo bem? Ficou claro aqui? Outras questões que precisam ser levadas em consideração. Aspectos culturais. Quais são os valores, os conceitos? Qual o tipo de informação? Essa minha clientela é uma clientela que está motivada? Eu consigo... Ela tem motivação para isso? Né? Qual é a autoestima, oportunidade para fazer escolhas, experiência anterior com relação a isso? Às vezes, gente, vocês vão estar numa comunidade, quando vocês forem trabalhar numa estratégia, por exemplo, em que quando vocês chegarem, eu estou dizendo isso para vocês porque isso foi uma experiência particular, tá? Quando eu fui trabalhar, por exemplo, numa localidade lá para dentro de Colares, e que eu implantei o programa Saúde na Escola, o que eu escutava da comunidade era da própria escola. Eu escutava da própria diretora, da coordenadora, do orientador e dos professores. Ah, doutora, a senhora vai querer fazer isso aqui se não dá certo, a população não vem. Por quê? Porque as experiências anteriores desse grupo eram negativas. Então,
dentro do meu planejamento, tinha que estar previsto isso, que eles tinham um determinado nível de frustração, eles tinham um determinado nível de experiência negativa com relação a essas ações. Tudo bem, meus amores? Então, a parte mais importante do planejamento da ação está aqui, tá bom? Mas eu preciso passar para frente e nós vamos caminhar, tá bom? Até aqui, amores, está tudo claro? Vocês querem que eu repita alguma coisa? Querem trabalhar mais alguma coisa ou não? Podemos seguir? Tá? Outros aspectos que vocês precisam trabalhar é a seleção, né? O que eu vou selecionar para trabalhar? Qual é o local que eu vou fazer a ação? O número de encontros, né? Eu vou promover, então não, eu vou fazer eu vou dividir essa atividade em 2, porque eu acho que vai ficar muito extenso, né? Ou seja, qual é a periodicidade? Eu vou fazer a cada mês, eu vou fazer de 15 em 15 dias, eu vou fazer trimestralmente, né? Quanto tempo vai durar a minha ação? Vou fazer essa ação, vai durar 1 hora, vai durar 2 horas, é uma manhã inteira, né? Quais são os temas a serem discutidos? Quais são as técnicas a serem utilizadas? Recursos, métodos? Como é que vai ser a coordenação disso? Quem é que vai estar à frente? Né? Eu tenho que elencar, eu tenho que escolher ali um líder, eu tenho que ter um facilitador do processo. Prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês como experiência de terapeuta ocupacional na prática de grupos. Quando a gente vai para fazer uma ação social, principalmente em saúde coletiva, a gente precisa ter o direcionamento, a gente precisa ter uma referência de líder, porque senão a nossa plateia fica totalmente perdida, tá? Então, não é uma questão de quem é que é o detentor maior daquela situação ou não, não é isso. Mas, para que a gente crie uma referência de direcionamento do nosso público para a ação, é preciso que a gente tenha que a gente chama de um facilitador. Ele é aquela referência, inclusive, entre o grupo das pessoas que vão estar desenvolvendo a atividade, tá bom? É claro que a gente vai criar espaços, né, de troca de saberes e de falas, mas é preciso que tenha, sim, um facilitador de referência, tá bom? Opa, voltei. Tá bom? Aí a gente vai passar da parte do planejamento para a parte da execução. A execução é o desenvolvimento das sessões. Em geral, se dá através dos seguintes momentos básicos. Primeiro, aproximação da realidade, sensibilização, ou preparação e aquecimento. É muito importante, gente, que a gente pare com a prática de cair de paraquedas, tá? É o que eu vejo muito se repetindo, né, na prática e nessa vida de saúde pública e saúde coletiva. Que os grupos, quando eles projetam, quando eles planejam uma ação, parece que sai todo mundo de paraquedas e pum, cai no meio da ação, todo mundo lá com uma camisa igual, no meio de uma população que fica se olhando, o que é isso, o que está acontecendo? Então, para que a gente consiga realmente propor a mudança de realidades, de hábitos, para que a gente esteja realmente envolto e compromissado com o processo de ensino-aprendizagem da prevenção e promoção em saúde, a gente precisa se aproximar daquela realidade. A gente precisa, primeiro, ambientar, né? O que a gente vai falar, o que eu estou trazendo para esse público. Então, refere-se ao momento para apresentação, motivação, integração e para estimular o grupo a se envolver na tarefa. É aconselhável que seja utilizado dinâmicas rápidas, de curta duração. Então, são aquelas dinâmicas que a gente usa. Oi, bom dia, tudo bem? Nós somos o grupo tal. Vamos começar a apresentação? Aí a gente começa a se apresentar, né? Ou então a gente começa com aquela dinâmica interativa onde eu apresento o meu colega, onde eu falo do meu colega. Aí eu promovo que o grupo, se eu já estiver diante de um grupo que se conhece, por exemplo, dentro de uma sala de aula, uma turma, né, de sala de aula, onde os coleguinhas já se conhecem, o que eu posso fazer? Eu posso pedir para um apresentar ao outro, olha, eu vou apresentar o João Pedro vai apresentar o José Emmanuel, esse aqui, olha, esse é o José Emmanuel, ele tem 9 anos, e o José Emmanuel, olha, aquele lá é o João Pedro, ele tem 13 anos, então, rapidamente eu faço uma aproximação da realidade. Eu simplesmente faço a ruptura, eu rompo com esse processo do desconhecido. Eu sou alguém que não conheço vocês, vocês são alguém que não me conhece. Porque com essa ruptura, eu já promovo uma boa empatia, eu já instituo, eu já inicio a minha relação com esse grupo, de empatia com esse grupo.
tá bom? E aí eu passo para o aprofundamento, ou seja, a reflexão. Diz respeito ao tempo em que os participantes estão envolvidos na tarefa, realizando as atividades e ou buscando soluções. Devem ser usadas dinâmicas que facilitem a reflexão e aprofundamento. Vocês entenderam que o que eu trouxe para vocês aqui na execução das atividades de grupo é algo que está muito além do que eu chegar à frente de uma plateia e querer ensinar o que é saúde bucal, né? Eu preciso escutar deles o que é, o que eles sabem desse processo, onde eles estão, qual é o nível de informação que eles têm com relação a isso, tá bom? Eu tenho que instigar, eu tenho que fomentar a reflexão, tá bom? Eu tenho que promover, eu tenho que criar esse espaço que a gente chama de espaço democrático para essa proposição. E na execução eu venho em processo de conclusão, que é o fechamento. É o momento de síntese, é o momento em que eu vou fazer os encaminhamentos da avaliação, tá bom? Até que eu chego no momento de avaliação. Essa parte é uma parte muito importante dentro do planejamento estratégico e sistemático da proposição de atividades, né, coletivas em grupo, tá bom? É além da aplicação de técnicas e instrumentos para obter opinião do grupo sobre o formato, conteúdo, metodologia e condição de infraestrutura da ação. Devem ser usados recursos para a avaliação dos resultados do processo educativo. A avaliação do processo possibilita verificar o nível de adequação metodológica, permitindo o melhor planejamento das atividades em andamento. E a avaliação do resultado é fundamental para a verificação de quanto foi possível realizar. Gente, nunca percam de vista, não tenham medo de serem avaliados ao final de uma atividade coletiva, ao final de uma atividade grupal. Quando vocês estiverem, se vocês estiverem ingressos nesse processo de saúde pública e coletiva lá na ponta, nas estratégias de saúde bucal, de saúde da família, dentro de saúde bucal, nas práticas de atividade primária, e que vocês tiverem a oportunidade de fazerem capacitações, né, pela Secretaria Municipal, pela Secretaria Estadual e Ministério da Saúde, vocês vão perceber que ao final de cada atividade de grupo, sempre é aplicado um instrumento de coleta de avaliação, onde a gente pode imprimir, onde a gente pode expressar a nossa opinião acerca daquela atividade que foi proposta, daquela oficina, daquela atividade, daquele momento, daquela semana, daquele dia, daquela hora. Então, não fiquem com medo, não se sintam inseguros de serem avaliados, porque é esse feedback do nosso grupo, da plateia, das pessoas, daquele grupo de pessoas às quais nós aplicamos a atividade, é esse feedback que vai dar para a gente o retorno, né? Vai dar para a gente a informação de onde nós estamos. A técnica, o método que eu utilizei foi positivo? Eu consegui alcançar o meu objetivo? Se não, gente, a gente vai ficar no fazer pelo fazer, a ocupação pela própria ocupação. E é isso que eu venho propor para vocês, que a gente rompa com isso, que a gente venha a fazer sim, que a gente produza dados epidemiológicos, que a gente produza ciência. É a partir dessas atividades, né, com o cunho sistemático e que a gente possa avaliar a aplicabilidade das nossas técnicas, para que a gente possa saber se a gente alcançou o nosso objetivo, é que a gente vai saber se a gente está realmente mudando a realidade da população ao qual a gente está inserido, tá bom? Então, existem alguns objetivos das práticas coletivas em saúde bucal a serem atingidos. Então, eu tenho a dimensão da prevenção e eu tenho a dimensão do controle social. Na dimensão da prevenção, o que eu tenho? A proposição de ampliar conhecimentos, né? Favorecendo a análise crítica e a compreensão acerca dos fatores protetores e dos determinantes do processo de saúde bucal, a fim de contribuir para a adoção das medidas individuais e coletivas de prevenção pertinentes a cada fase do ciclo de vida. Ou seja, eu tenho que estar concernente, tem que estar junto. Eu não posso, quando eu propuser, eu tenho que ampliar o conhecimento dentro daquele grupo, para aquela fase de vida, tem que ser coerente. Tá bom? Eu tenho que reforçar a autoestima e o autocuidado, eu tenho que fazer essa proposição. Reduzir a incidência na clientela de doenças bucais mais prevalentes, diminuir o risco biológico de cárie dentária e doença periodontal, tá? Entre as pessoas e seus familiares, com a redução da quantidade, ou seja, remoção frequente da placa bacteriana. Instrumentalizar a clientela para a realização do autoexame e identificação da perda da normalidade.
reduzir a incidência na clientela atendida de fatores de riscos e agravos simultâneos, tá? Instrumentalizar profissionais e familiares para atuação no contexto escolar e comunitário, sistematizando ações de prevenção a fatores de riscos, capacitar cuidadores informais de pacientes especiais, familiarizar as crianças com a clínica odontológica. Isso aqui, gente, é um objetivo fantástico a ser atendido, né? Às vezes vocês vão estar diante de pessoas, né, principalmente crianças, que elas nunca foram ao consultório odontológico. E aquela nossa ação vai ser a primeira experiência da criança com a educação em saúde bucal. Né? É o primeiro contato dela com aquele profissional de saúde bucal. Então, a gente precisa lançar mão dessa ferramenta, que é a atividade em grupo na proposição da saúde coletiva, para familiarizar essa criança com a clínica odontológica, visando reduzir os sentimentos de ansiedade e o medo com relação ao atendimento, para que num futuro próximo, para que quando ela seja encaminhada, quando ela vá até o consultório odontológico e ela sente na cadeira, que a gente já tenha podido, através dessa experiência dela, minimizar essas ansiedades dela. Tá bom? E eu tenho também, na dimensão do controle social, divulgar os serviços comunitários de referência para a saúde bucal e assegurar a participação consciente e informada da clientela no planejamento e avaliação dos serviços comunitários. Então, de maneira geral, em síntese, a gente precisa observar a estrutura da programação de educação em saúde bucal. Então, nós temos a saúde bucal, né, que é a política, nós temos, então, a política de saúde bucal implantada naquela comunidade. Nós temos que levar em consideração os determinantes sociais, né, que vão incidir na saúde bucal, que são os determinantes biológicos, as condições de vida e estilo de vida, que são fatores de riscos e fatores protetores simultâneos à saúde bucal e à saúde geral. Nós precisamos respeitar e levar em consideração o ciclo de vida daquela população e daquele grupo, o qual nós iremos aplicar. Nós devemos levar em consideração quais são os ciclos de vida: infância, adolescência, maturidade. Dentro da maturidade nós temos algumas condições. Nós temos aqui a gestante, né? E o envelhecimento, para que a gente possa, então, elencar prioridades e que a gente possa desenvolver e escolher cenários e espaços sociais. E a partir de que nós levamos em consideração todas essas questões, é que nós vamos, então, promover ações e programação de educação em saúde. Tá bom? Aqui no final, gente, eu coloquei um instrumento, um modelo de formulação de avaliação, tá bom? Para que vocês possam utilizar, para que vocês possam tomar como exemplo, para que vocês possam aplicar. E aí vocês podem modificar esse instrumental. Quando eu faço os meus instrumentos de avaliação, quando eu estou trabalhando em atividades coletivas e em grupo, eu sempre busco fazer instrumentos de coleta objetivos, onde eu coloco sim, não, onde eu coloco números, numa escala de avaliação de 1 a 5, diga se o que você coloca, se foi irregular, se foi suficiente, se foi boa, se foi ruim. Então, coloca 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, esse aqui é um exemplo, tá? De instrumento de coleta de avaliação, tá bom? Para que vocês possam estar utilizando ao final das atividades de vocês. No mais, eu elenquei algumas imagens aqui e aí eu fiz questão de selecionar imagens de público adulto. Por quê? Porque é muito comum que a gente, quando a gente fale de ação social, a gente fala muito de escola, e aí a gente fala muito de criança. A gente volta muito os nossos olhares para esse público. E a gente esquece que educação e saúde a gente faz em qualquer fase da vida, e que é importante que a gente faça isso. Tá bom? E que todas as nossas ações, o planejamento das nossas ações, ele precisa estar voltado para a faixa etária, para que fase da vida está o nosso grupo, tá bom? Eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento para vocês que estão presentes, né, nesse momento, estiveram ou estão, e gostaria de deixar o espaço aberto para que vocês pudessem fazer algumas considerações, se vocês tiverem alguma dúvida para a gente trabalhar, tá? Ou que vocês possam depois assistir na plataforma que eu vou deixar. Alguém quer fazer alguma consideração?
Então, eu vou encerrar, né, nossa palestra, né, esse momento de workshop. E um beijo, até nossas aulas.